Olá, turma, bom dia. Estou aqui para trazer algumas orientações para vocês em relação ao trabalho avaliativo. Como foi enviado, então, ontem à noite, eu observei com relação à nossa carga horária que nós já estávamos com o número máximo de horas já realizado. E como nós ainda temos o encontro de apresentação dos trabalhos, então eu entendi que seria prudente, nesse momento, deixar esse espaço para que vocês pudessem concluir os trabalhos com calma, com tranquilidade, até considerando o frio de hoje de manhã, né? Teve lugares que estava 2 graus, então poupando vocês também e a prof também, né? Todos nós, desse friozinho, até porque nós temos bastante trabalho para realizar ainda até a semana que vem, que é o fechamento da nossa disciplina, tá? Como eu tive poucas perguntas, né, enviadas nesta manhã, eu resolvi gravar esse vídeo para retomar com vocês as questões relacionadas ao trabalho avaliativo, para ver se todos estão com o mesmo entendimento sobre o que devem fazer, o que devem apresentar, tá? Então não esqueça, a proposta de trabalho é justamente vocês realizarem uma pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? É uma pesquisa que nós vamos realizar com algumas pessoas. Vocês vão escolher um grupo de pessoas. Eu sugeri que não seja um grupo tão grande, até para facilitar para vocês na hora de fazer a escrita do relatório. Então, 5 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, a amostra que vocês forem utilizar, ela depende do interesse do grupo em pesquisar mais ou menos sobre o assunto, né? Então, a ideia é que vocês tenham que fazer uma pesquisa de campo sobre um tema relacionado à educação, à vida acadêmica, à formação docente. Vocês vão escolher a temática, né, que vocês quiserem, mas a ideia é que a partir dessa pesquisa de campo vocês elaborem um relatório que será justamente o trabalho que vocês vão entregar na disciplina. Então, eu não estou pedindo neste momento para vocês elaborarem um artigo, nenhum projeto de pesquisa, né, enfim, nenhuma resenha, é para que vocês possam ter o exercício, num primeiro momento, de forma bastante simples, de fazer uma pesquisa de campo e apresentar os dados desta pesquisa no formato de relatório. Mais ou menos como a gente fez aquele dia do Google Forms, né, que eu fiz um questionário, vocês responderam, depois o Google apresentou os dados, né, as tabelas, enfim, ali, os gráficos, e depois a gente pôde fazer a análise, então, das situações. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. O objetivo desse trabalho, então, é justamente que vocês compreendam as etapas dessa investigação, como se elabora um instrumento, como se realiza uma pesquisa de campo, como se organiza os dados coletados, se produz o relatório e depois se socializa, então, apresenta para os colegas, tá? Então, os temas que vocês poderiam escolher estão aí disponíveis, é um tema livre, mas tem que ser relacionado a algo da educação, da formação, da vida acadêmica, da inclusão, aprendizagem, enfim, que vocês entenderem que seja um tema de interesse do grupo ou da pessoa que for fazer o trabalho. Então, eu sugeri que vocês elaborassem um questionário, tá? Contendo entre 5 a 10 perguntas. Se vocês quiserem usar uma entrevista, também pode, né? Questionário pode ser de perguntas fechadas, pode ser feito no Google Forms para a pessoa só marcar a resposta que vocês colocarem ali as alternativas. Ou vocês podem entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas e anotar as respostas ou gravar as respostas. Não é necessário identificar, aliás, é importante não identificar as pessoas, apenas usar nomes fictícios, mencionar o grupo, enfim, porque é um trabalho simples da disciplina que não vai ser publicado neste momento. Se o trabalho ficar muito bom e vocês entenderem que poderão transformar ele num artigo para ser publicado, aí sim vocês terão que pedir autorização das pessoas que participaram da pesquisa para publicar os dados, né? Mas nesse primeiro momento é só para fazer um exercício avaliativo mesmo, tá? Quem serão as pessoas que vocês poderão entrevistar? Poderão ser acadêmicos, colegas de vocês, veteranos, professores, estudantes da educação básica, familiares, comunidade escolar, enfim. E aí tem alguns exemplos de temas que eu coloquei ali. E vocês podem então utilizar o Google Forms como uma alternativa de fazer o questionário, né, através do Google Forms. Vocês podem usar um formulário impresso,
um questionário de marcar impresso ou uma entrevista. Essa entrevista ela pode ser presencial, ela pode ser assim online, vocês podem conversar com as pessoas, gravarem, deixarem gravado e depois fazerem a transcrição do que foi falado, enfim. Então, essa é a ideia. A segunda etapa do trabalho é elaborar o relatório, né? Então, é um relatório, não é um projeto, não é um artigo, não é um resumo, não é uma resenha, é um relatório. Então, de todos aqueles gêneros textuais acadêmicos que nós estudamos, eu estou pedindo para vocês apresentarem no final da nossa disciplina um relatório de pesquisa, tá? Então, a capa, vocês vão olhar conforme o modelo institucional. Eu já deixei ali para vocês disponível a MDT. Se vocês tiverem dúvida com a formatação, vocês podem me solicitar. Eu ainda quero, ao longo dessa semana, disponibilizar para vocês mais alguns documentos ali no Moodle relativo à questão da formatação, né, para facilitar vocês nessa questão de formatação. Na introdução, vocês vão apresentar o tema. Bom, nós escolhemos o tema inclusão de estudantes com deficiência na perspectiva dos professores da universidade. Então, vocês vão entrevistar 5 professores de vocês relacionado à questão da inclusão. Então, vocês podem fazer essa pesquisa, uma sugestão, um exemplo. Então, na introdução, vocês vão colocar qual é o objetivo de vocês. Então, esta pesquisa foi realizada a partir de uma proposta da disciplina de processos investigativos 1, onde deveríamos realizar uma pesquisa de campo com um tema relacionado à educação. O grupo escolheu pesquisar sobre o tema da inclusão na perspectiva dos professores do curso de Educação Especial da UFSM, onde foram entrevistados 5 professores ou 3 professores para falar a respeito da inclusão e entender como que eles compreendem esse processo da inclusão no espaço universitário, por exemplo. Isso é um exemplo. Então, justificar por quê? Porque percebemos que temos vários estudos sobre inclusão na escola básica, porém, no ensino superior ainda há uma grande dificuldade em incluirmos alunos com deficiência ou alunos vindos de outras culturas, de outras realidades. Então, queríamos entender como que os professores do ensino superior estão trabalhando, estão lidando com estas questões também no espaço do ensino superior. Então, vocês vão justificar por que vocês escolheram este tema. Esse é um exemplo que eu estou dando. Cada um tem o seu tema e vai escolher a sua justificativa. Então, vocês trazem aí os objetivos de vocês, a justificativa de vocês, e logo em seguida vocês trazem a metodologia. O que é a metodologia? É o passo a passo. Como vocês realizaram a pesquisa? Essa é uma pesquisa qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa que analisa os dados de forma qualitativa, ou seja, eu não pego só os números e coloco lá no relatório, tantos por cento entendem que a educação inclusiva ocorre assim, tantos por cento acreditam nisso, tantos por cento acham que falta formação, mas eu também analiso isso. Então, a pesquisa qualitativa, ela busca compreender por que aquela resposta foi daquela forma. Então, vocês vão dizer que tipo de pesquisa é, quem foram os participantes, né? Então, o grupo que vocês selecionaram para fazer parte do estudo de vocês, e que instrumento vocês utilizaram, se vocês utilizaram questionário, se vocês utilizaram entrevista, se vocês foram até a pessoa, se vocês enviaram para a pessoa por WhatsApp, é contar o passo a passo, é dizer exatamente como vocês fizeram o trabalho. Nós começamos assim, primeiro nós decidimos fazer este tema, entramos em contato com essas pessoas, fizemos este instrumento, analisamos os dados dessa forma. E depois vocês apresentam os dados que vocês encontraram, seja através de tabelas, de gráficos, de quadros. Aí vocês podem mostrar as perguntas de vocês já aqui na apresentação dos dados ou como um anexo. Então, vocês vão elaborar um textinho, né, falando em relação à primeira pergunta realizada para os professores, sobre qual a percepção deles em relação à inclusão no espaço universitário, 50% dos professores entenderam que isso ocorre de tal e tal forma. Por isso, né, então vocês vão fazer uma análise, o que vocês entenderam sobre cada um. Então, vocês podem usar tabelas, podem usar gráficos, podem usar percentuais, pode usar na forma de texto, como vocês acharem importante e interessante.
Pode usar, se vocês fizerem entrevistas, vocês podem usar a fala das pessoas. Então, conforme a professora X, e aí vocês botam lá a resposta da professora, se vocês fizerem uma entrevista. Nesse caso, procurem só não identificar a pessoa, mas dizer que é a fala dela. Então, professora Ana, professora B, professora Flor, professora, né, não identificar ela. E aí vocês podem depois, então, analisar isso relacionando com alguns autores que vocês tenham estudado, né, com a literatura, enfim, da disciplina, das disciplinas, enfim, da educação inclusiva, ou se vocês forem falar sobre outro assunto, né, então relacionando a isso. E a conclusão seria o que vocês concluíram a partir deste trabalho, né, como que vocês realizaram, como que vocês... a partir desta realização, concluem que se dá esta questão que vocês abordaram aí na pesquisa de vocês, tá? Então, a gente vai procurar seguir as normas da BNT, no caso aqui a gente usa a MDT, que faz a referência à BNT, ela já está disponível lá no Moodle. Vocês vão apresentar o trabalho de vocês na forma de seminário, então, que vai ser na quarta-feira da semana que vem. Eu vou pontuar direitinho os horários ali depois, para que vocês possam melhor se organizar, mas eu já fui informada que vocês não têm aula com a outra professora depois de mim, então a gente pode iniciar tipo 8 horas e seguir até a conclusão. Então eu calculo mais ou menos uns 15 minutos para cada grupo, mas a gente pode ver essa questão do tempo conforme os grupos, então é importante que vocês coloquem lá no fórum. No fórum Tira Dúvidas do trabalho, os nomes dos grupos, quem são os grupos que vão apresentar, para que eu possa organizar este tempo, tá? Vocês podem usar um pôster, vocês podem usar um infográfico, vocês podem usar slides, vocês podem apenas falar. Então, a forma como vocês vão apresentar fica a critério do grupo. Eu coloquei ali mais ou menos uns 15 minutos por grupo, tá? Então, o que vocês vão estar sendo avaliados? A questão do relatório, se vocês conseguiram organizar de acordo com essa proposta, se vocês conseguiram escrever com clareza, coesão, objetividade, que são os nossos elementos básicos de uma escrita acadêmica, apresentar os dados, né, seja em tabelas, em gráficos, na forma de texto, se vocês conseguem analisar os resultados do que vocês encontraram, se conseguem seguir as normas e também a apresentação oral de vocês do grupo. Né? Então, eu não vou fazer uma apresentação individualizada. Fulano falou mais, fulano falou menos. O que me interessa é a dinâmica do grupo, como o grupo se organizou para apresentar, né? O domínio do grupo em relação ao trabalho realizado, tá? Então, eu coloquei ali, tinha um cronograma, e o objetivo, então, não é, né, do trabalho, não é fazer uma pesquisa complexa, mas sim vivenciar o processo de investigação. Formular as perguntas, coletar os dados, pegar esses dados, colocar no relatório, analisar os resultados e comunicar depois como vocês fizeram esse trabalho. Explicar, falar para as pessoas, tá bom, gente? Então, quarta-feira que vem, a gente se encontra a partir das 8 horas, depois eu vou marcar direitinho os horários para vocês, para a gente saber certinho. E se a gente precisar ir até as 11, 11h30, meio-dia, a gente vai ver conforme a quantidade de grupos, por isso que é importante vocês colocarem lá no fórum os grupos, tá? Para eu saber, para eu organizar isso com vocês. E eu sugeri também, né, no Moodle ontem, que a gente possa levar um lanche e fazer um lanche coletivo no intervalo, como a gente vai ficar toda manhã juntos. Então, fazemos um lanche coletivo, eu posso levar um café, a gente se organiza ali e faz um lanchinho coletivo e segue apresentando os trabalhos até a gente encerrar a nossa disciplina com muito êxito. Qualquer dúvida, vocês já têm meu WhatsApp, pedi para a Andressa que eu tinha o contato passar para vocês, podem enviar por lá, podem também enviar pelo Moodle, pelo fórum, pela forma que vocês entenderem. Fiquem atentos ao Moodle, durante a semana eu ainda vou estar postando alguns materiais que depois na aula que vem, no fechamento, eu ainda retomarei, relativo ao nosso conteúdo, e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Super beijo!